Muitos dizem que nós não devemos julgar o nosso próximo, que apontar os erros, os defeitos, exigir a postura é função de Deus. Mas qual será realmente a verdade? É o que nós vamos refletir hoje no nosso bate-papo cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou o Anderson Alexandre e mais um Bate-Papo Cristão está começando e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque muito se fala em referência ao julgamento, em referência a apontar os erros. As igrejas modernas, pregadores coaches dizem que nós não podemos apontar o pecado, pois cada um tem a sua verdade e a sua realidade com Deus. E um dos versículos, dos trechos da Bíblia que muitos utilizam para falar sobre isso, é o que nós vamos ler agora, que está na Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, no versículo 11 e 12. Então vai abrindo a sua Bíblia aí, e enquanto isso eu gostaria de fazer um convite a você que está chegando agora no canal, tem assistido o nosso, talvez, primeiro vídeo. Considere se inscrever no canal, venha fazer parte da nossa comunidade aqui e também lá no Instagram. Tanto você que está chegando agora, como você que tem assistido os nossos vídeos e ainda não tomou a decisão de fazer parte da nossa comunidade, venha nos acompanhar. Aqui vídeo todos os domingos sobre reflexões da nossa vida, do nosso cotidiano cristão, ensinamentos bíblicos, estudo sobre a história do povo de Israel, da história do período bíblico e a aplicabilidade do que a Bíblia nos ensina nos nossos dias de hoje, assim como lá também no Instagram nós temos devocionais, versículos bíblicos, para que nós possamos refletir e ter um dia na presença do nosso Senhor. Muito bem, então já feito aí o convite, vamos então à Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 11, que nos diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? E muito bem, irmãos, usam muito essa passagem que diz que Deus é o único legislador que poderia julgar, salvar ou destruir uma vida, condenando-a, então, a alma para a perdição eterna. Mas vamos analisar trecho por trecho desses versículos. O versículo 11, então, nos diz: Irmão, não faleis mal uns dos outros. Ou seja, o que está sendo dito aqui é a questão da fofoca. Não vamos falar mal do irmão para o outro irmão. Não vamos sair criando histórias, denegrindo a imagem do irmão, fazendo fofoca, principalmente no ambiente de comunhão que é a nossa igreja local. Aqui não está falando nada sobre eu observar um erro do meu irmão e querer alertá-lo, corrigi-lo, exortá-lo, como nós vemos em muitas epístolas do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo fazer. Então, se isso é julgar, nós temos um problema com os textos bíblicos. Como a Bíblia é inerrante, então o problema não está na Bíblia, está na interpretação que nós fazemos conforme a nossa vontade, o nosso desejo de trechos que, conforme a ocasião, pode ou não nos beneficiar. Continuando o versículo de número 11, quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ou seja, eu tento, a partir do meu julgamento, do que eu acho,
formar uma opinião, muitas das vezes tentando afastar toda a comunidade daquele irmão, denegrindo assim a sua imagem, a sua reputação e passando por cima dos preceitos divinos, inclusive da ordenança que existe na Bíblia e que é dada pelo apóstolo Paulo, que em casos como esse, ele instrui a procurar a pessoa por mais de uma vez, cada vez levando mais testemunhas, para que só então assim, se esgotar todas as possibilidades de corrigir a pessoa, levar a congregação e afastá-la do convívio da igreja, como fazendo parte da membresia da igreja. Então existe muita diferença em relação ao que muitos dizem e o que a Bíblia nos fala, porque há a maneira de exortar que é instruída por Deus, pelo Espírito Santo, através da instrumentabilidade do apóstolo Paulo. E aí ele completa dizendo que quem faz isso já não é observador, mas juiz. E aqui é interessante porque o juiz, ele apenas, se nós olharmos humanamente falando, ele dá a sentença em cima do que ele ouve das testemunhas, dos advogados, em cima do que ele lê e em cima do que a lei diz e orienta. E aí sim eu concordo que esse é papel único e exclusivamente de Deus. Assim como o versículo de número 12 diz que há um só legislador que pode salvar e destruir. Então, essas duas funções, sim, é de única e exclusivamente função de Deus. Legislar, ou seja, impor as leis, impor o que é certo, o que é errado. E em cima do que ele determinou como certo e errado, dar a sentença de salvação ou de perdição, mediante, no último dia, o seu justo julgamento. E o versículo termina perguntando: tu, porém, quem és que julga a outrem? E o nosso erro aí está justamente em nós querermos já considerar a pessoa não crente como condenado ao inferno, como se ela não tivesse mais o direito ao arrependimento. Da mesma forma, aquele que tropeça ou se afasta dos caminhos do Senhor, ou tropeça, comete um erro e tenta permanecer firme, tenta se reerguer e é já julgado e dado a sua sentença, sendo então condenado para o inferno, como se não houvesse formas dele se arrepender e ser perdoado pelo seu erro. Tanto aquele que já conhece a Deus, que por ser humano tem a possibilidade de cair, de errar, porque somos falhos, somos pequenos, estamos sujeitos à tentação dia a dia, e não sou eu quem diz isso, é a Bíblia. E aquele principalmente que não conhece a Jesus, que ainda não se entregou e vive dissolutamente. Muitas vezes nós queremos fazer o papel do irmão do filho pródigo, achando que ele não tem direito a voltar atrás e recomeçar novamente, ou começar para o caso daqueles que nunca estiveram na presença de Deus. E num outro vídeo eu pretendo falar um pouco sobre essa análise, essa forma de pensar do irmão do filho pródigo. Mas condenar a pessoa ao inferno está errado. Mas hoje se condena nós advertirmos que a pessoa está indo para um caminho que pode levá-la à perda da sua salvação. Simplesmente alertar e ensinar o certo e o errado passou a ser julgar, e só Deus pode fazer isso. Mas aí, uma pequena novidade, talvez uma pequena revelação para aqueles que dizem isso, que parecem não conhecer as Escrituras Sagradas,
e às vezes não olhar corretamente a interpretação bíblica. Para advertir, inclusive profetas, Deus já usou até uma mula. A pessoa parece que quer dizer que se a pessoa erra, se a pessoa peca, Deus vai descer pessoalmente para a terra, se materializar para exortá-la. Ou que Jesus vai nascer novamente para vir dizer que ela é uma pecadora. Quando o que nós vemos, principalmente a partir do livro de Atos, e nas epístolas paulinas, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, quando o que nós vemos no Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel, reis, como por exemplo, como aconteceu com Davi, no episódio de Batseba, é Deus usando os seus servos como instrumento da sua palavra, instrumento da sua mensagem. E é isso que muitas vezes nós fazemos, e é isso que nós podemos fazer, que é mandamento de Deus para que nós fazermos. Levarmos a pessoa através de uma exortação sadia, amável e amigável, levá-la ao arrependimento, a reconhecer que ela está se desviando dos caminhos propostos por Deus. Esse é o nosso papel, sermos instrumentos para servirmos como guia e não como quem assina a sentença. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai terminando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o que nós falamos a respeito hoje. A sua participação é muito importante para saber se você já passou por algo assim, tanto sendo exortado como exortando alguém. Qual a sua opinião sobre esse assunto, como nós deveríamos lidar com essas situações. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que seria importante ouvir, com quem você acha que seria edificado pela mensagem do nosso vídeo de hoje. Deixe o seu like se você gostou, assim, comentando, compartilhando, deixando o seu like, o YouTube irá entender que a nossa comunidade aqui é forte, é relevante e que é importante levar o conteúdo do nosso canal para outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer e fazer parte da nossa comunidade. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.